galera, muito bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? Hoje é dia de review completo e vamos falar sobre o funcionamento desta máquina aqui. É um novo notebook da linha E550 da 2AM, que veio balançar o mercado de notebooks gamers com processadores de desktop e preços atrativos. Mas e aí, será que vale a pena comprar o E550? Vamos descobrir. Lembrando que a gente já falou deste carinha aqui no unboxing que a gente fez há uns dias atrás. Você pode conferir através do izinho aqui no canto ou então nos links na descrição. E neste unboxing a gente falou um pouco mais sobre a parte externa, sobre a parte visual do notebook. Como eu falei no unboxing, ele tem um visual meio termo. Ele mantém a característica gamer, um pouco robusto, mas ele ao mesmo tempo é meio discreto. Então é excelente para pessoas que querem utilizar esse notebook para o meio profissional. O teclado aqui ele tem alguns formatos bem estilosos. Esse teclado aqui veio para nós no padrão RGB. Mas o normal dele é o vermelho, então com retroiluminação vermelha. Os primeiros que compraram esses notebooks receberam no padrão RGB. Então se você comprar esse notebook e receber retroiluminação vermelha, tá normal. As teclas desse teclado são bem macias, são responsivas, mas tem um pequeno defeito. Elas são um pouco moles. Eu tô com uma outra câmera aqui, espero que você consiga ver. Então olha só. Se eu dou uma balançadinha na tecla aqui, ó, tá vendo como ela tá um pouquinho mole? Ela não tá bem firme. Então pessoas mais exigentes podem se incomodar um pouquinho. Só que em contrapartida, um ponto positivo sobre esse teclado é que ele é do padrão BNT2, né? Tem o CCD. A nossa experiência no uso do touchpad foi bem positiva. A gente achou que ele tem uma boa precisão, mesmo em movimentos bem suaves. Você pode utilizar o touch para clicar, mas você também pode utilizar os botões que tem logo abaixo do touchpad. Alguns notebooks têm esses botões aqui embaixo bem barulhentos. Quando você aperta faz um tec, tec, tec. Esse aqui não. Esse aqui faz só um tec, tec. Quase não dá pra ouvir o barulho. Bem silencioso. Agora dá uma olhada no G3 que tá do meu lado aqui. Alto, né? O áudio, na nossa opinião, deixou um pouco a desejar. A gente esperava um pouquinho mais. Apesar de ele ter alto-falantes Sound Blaster Cinema 5 e ficarem levemente direcionados para frente, eles têm um volume baixo e quando você aumenta o volume, fica mais ou menos assim. Distorce um pouco. Essa música do canal é boa, né? Fala a verdade. Ouça mais um pouquinho. Agora chega. A tela superou nossas expectativas. Ele tem uma tela IPS, Full HD, com antirreflexo, tem uma boa qualidade de cores e tem um bom brilho. Então é uma tela excelente para quem pretende usar esse notebook para edição de vídeo, fotografia, ilustrações, enfim, trabalhos que exigem da tela um pouco mais. Vamos falar agora do ponto que mais chama atenção nestes modelos, o processador. Este modelo que ficou para a gente testar aqui tem um processador i5 9400 de desktop. Ele supera até mesmo os processadores i5 de série H, também de nona geração. Então você está vendo aí na tela agora um comparativo entre um i5 de série H de nona geração e um i5 de desktop, que é o que está neste carinha aqui. Exatamente, existem processadores próprios para notebooks, que são soldados na placa-mãe. Diferente destes, este carinha aqui possui um processador que pode ser até mesmo removido. Se você quiser trocar o processador, você pode. Então você está vendo na tela aí, tem é um pouquinho complicado, você precisa desparafusar ele um pouquinho mais, a gente resolveu não arriscar, mas se você quiser tem como trocar esse processador, se você quiser. E colocar ali um de sua preferência. Só não vai ter suporte para processadores muito potentes, como um i9, por exemplo. Mas os processadores de nona geração, pode pôr tranquilo. Caso você quisesse trocar esse processador, você só precisa remover esses parafusos desse suporte que protege ele e então tem uma alavanquinha ali que você puxa para cima e solta o processador. A gente não recomenda que você faça isso caso você não tenha experiência com esse tipo de coisa. Nesse caso, a gente sugere que você contrate um técnico, né? Assim movimenta a economia e você não faz cagadinha, né? Aí ele vai ter 8 GB de RAM, 1 TB de HD, mas a parte de upgrades desse notebook, os melhoramentos que você pode fazer nele, a gente gostou muito. Você pode acrescentar mais memória RAM, chegar até 32 GB de RAM, conforme você está vendo aí. Achei legal o jeito que eles posicionaram os slots. Você também tem 2 slots M2 para você colocar 2 SSD se você quiser, então, Dual SSD. E ele também suporta SSD
RAID 0. É assim que o pessoal chama popularmente. Então, RAID 0. RAID 0. RAID 0. Melhor. Além, é claro, de você poder trocar o processador, que eu falei agora há pouco. Esses recursos, com razão, têm atraído não só usuários gamers que querem um notebook para jogar, mas também aquelas pessoas que querem um notebook para trabalhar. Então, editor de vídeos, como eu falei anteriormente, editor de fotos, ilustradores, também quem trabalha com modelagem em 3D, enfim, todos esses públicos vão poder tirar proveito dessa máquina, por um preço relativamente barato. Agora vamos para a parte que muitos esperam, o desempenho em games. Apesar da GPU 1050 ser uma GPU gamer de entrada, a gente achou que o E550 se saiu muito bem nos testes que a gente fez, né, nos jogos que a gente testou. Mas alguns jogos mais atuais ou então mais pesados podem sim exigir um certo ajuste ali nos gráficos para rodar com mais fluidez. CSGO, Counter-Strike, Global Offensive, clássica franquia de FPS, não deu trabalho para o 2AM E550, rodando na faixa dos 130 quadros por segundo com todos os gráficos na configuração mais alta. Fortnite, esse Battle Royale nos entregou a média de 75 quadros por segundo com os gráficos no alto. O PUBG Lite, irmão menos exigente do mais famoso Battle Royale da atualidade, também não foi um problema para essa máquina, rodando na média de 140 quadros por segundo com gráficos no máximo. O jogo Shadow of the Tomb Raider, que é um game mais exigente, fez o 2AM E550 sofrer um pouco, ficando na média dos 35 quadros por segundo com os gráficos no médio. Mas era algo de se esperar por se tratar de um jogo atual e com muitos detalhes gráficos elevados. O limite fica realmente na GPU dedicada, que aqui é uma de entrada, mas serve de referência. Battlefield 5. O mais novo game da franquia Battlefield conseguiu ficar na faixa dos 60 quadros por segundo com configurações de gráficos no médio. E agora vamos para os testes de benchmarks. Fizemos o teste de renderização no Blender, tanto de CPU quanto GPU, e também um teste de benchmark no Cinebench. E estes são os resultados. Bem, como a gente viu, ele foi relativamente bem, mas não podemos esquecer, nós temos um processador de desktop dentro dessa máquina. E o aquecimento? E as temperaturas? Será que ele dá conta? Pior que sim. Por incrível que pareça, o 2AM E550 se manteve na casa dos 70 graus mais ou menos, mesmo durante os games, sem base refrigerada, sem cooler, só ele e o seu sistema de refrigeração. Algo impressionante para um notebook que tem um processador de desktop. Fora que a gente não teve nenhum incômodo de aquecimento aqui nessa região do teclado, e isso é bem comum em notebooks de alta performance. Mas aí com essa eficiência, tanto no funcionamento quanto na refrigeração, sobra uma coisa inevitável: o barulho. Não é nada exagerado, mas ele faz sim um pouquinho de barulho quando ele está com as ventoinhas funcionando no máximo, e isso é extremamente normal. Se você estiver utilizando de dia, talvez o barulho nem incomode. Mas aí no meio da madrugada, né, todo mundo já sabe, né? Uma digitação ali vira uma metralhadora. E a bateria? Será que aguenta muito tempo? Bom, a gente teve resultados bem na média comparados com outros notebooks da mesma categoria. Uma média de 2 horas e 15 minutos no modo alto desempenho, com o brilho da tela e da retroiluminação do teclado no máximo, e uma média de 50 minutos rodando games com ele fora da tomada, o que não é recomendado, né? E nisso a gente teve também uma pequena perda de desempenho. Então a gente recomenda que, se for jogar nele ou for rodar algum programa pesado, ligue-o na tomada. Já em um uso mais leve, rodando apenas vídeos via streaming com Wi-Fi ligado, no modo economia de energia e tela com 30% do brilho, a gente conseguiu uma duração de 4 horas e 35 minutos. Uma coisa que chamou bastante a nossa atenção e que é até incomum ultimamente é que a bateria é removível. Então você pode facilmente tirar ela aqui e trocar por outra caso ela dê problema. Facinho. Isso tem um lado positivo, você pode trocar ela facilmente, mas o lado negativo é que isso costuma deixar os notebooks um pouco maiores e mais pesados. É importante lembrar sobre o sistema operacional deste carinha aqui, que ele vem com um que serve basicamente para você ligar e testar ele. Então, Shell EFI, FreeDOS, depois que você compra ele, você tem que instalar um sistema operacional de sua preferência. Linux, Windows. No futuro eles pretendem vender notebooks com Windows, então se você quiser um que já venha com Windows, tem que esperar mais um pouquinho.
Mas e agora, Michael Thomas? Responde a pergunta que todos querem saber. Quanto que está custando essa belezura? Bom, preço é uma coisa que atualiza muito rápido, então eu posso falar um preço aqui e amanhã já ser outro. Para não correr o risco de errar, a gente deixou um link para você conferir o preço atualizado aqui no izinho ou então na descrição. E aí, será que vale a pena comprar o 2AM E550? Bem, na nossa avaliação, ele teve um resultado bem positivo, então a gente considera que sim, vale a pena comprar, se não se importar de fazer alguns ajustes no game, se for muito pesado, e também se você é um profissional da área de modelagem 3D, edição de vídeo, essas coisas, ele vai dar conta tranquilo. Além disso, ele tem um preço um pouco abaixo da maioria dos seus concorrentes. Mas para adiantar, se você está procurando um notebook na casa dos R$3.000 mais ou menos, vale a pena dar uma olhada nos modelos com i5 deste carinha aqui. Os modelos com i7 vão estar na faixa dos R$3.700 mais ou menos. Também vale muito a pena. Dificilmente você vai encontrar por aí um notebook com essas características e com esse preço. Te digo isso. Se você quiser comprar este carinha agora, lembre-se, tem os nossos links aqui na descrição. E comprando através deles, você fortalece o canal, não perde tempo e economiza. Agora, se você não quiser comprar ele neste momento e quiser esperar mais um pouco, acompanhar mais um pouco os preços, eu sugiro que você faça parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Porque através desses grupos, a gente mantém informado aí, na palma da sua mão, sobre novidades e ofertas relacionadas, inclusive, a este notebook. Então é uma forma de você economizar sem perder tempo. Aproveite e deixe o seu like aí embaixo do vídeo, deixe o seu gostei para registrar a sua presença por aqui. Se você não for inscrito, aproveite esse momento também para se inscrever no canal e ativar o sininho, para que o YouTube não se esqueça de te contar quando postarmos novidades para você. Eu vou ficando por aqui, mas todos nós vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!